Deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam ouvir histórias como essa. Ative o sininho e fique com a gente até o final. A poeira vermelha grudava na pele como lembrança que não sai. Eu varria o terreiro pela terceira vez naquela semana, não porque precisasse, mas porque mãos paradas doem mais que mãos cansadas. Fazia 4 anos que Antônio tinha ido embora, levado por um infarto que nem deu tempo de avisar. Sobrou essa casa de taipa no interior do Piauí, as galinhas, o silêncio pesado e eu. Neuza, 57 anos, acostumada a sobreviver sozinha. O sol queimava forte naquela manhã de setembro. O tipo de calor seco que racha a terra e faz o ar tremer. Eu tinha acabado de jogar água no canteiro de hortelã quando ouvi o barulho. Um gemido fraco, quase imperceptível, vindo da estrada de terra que passava em frente à minha casa. Larguei o balde e caminhei devagar até o portão de madeira. A estrada estava vazia, como sempre, apenas a poeira levantando em redemoinhos com o vento quente, mas o gemido continuava, mais baixo agora. Vinha da beira da cerca, do lado de dentro, escondido entre as plantas de palma. Me aproximei com cuidado, o coração batendo mais rápido, e foi ali que eu vi um cachorro. Velho, magro até os ossos, o pelo caramelo sujo de terra e sangue seco. As patas traseiras torcidas, uma delas claramente quebrada. Os olhos amarelados me olhavam com aquela mistura de dor e súplica que só bicho abandonado conhece. Alguém tinha jogado ele ali, perto da minha casa, como se fosse lixo. Como se vida não valesse nada. Meu primeiro impulso foi virar as costas. Eu não precisava disso. Não precisava de mais peso, mais responsabilidade, mais coisa para doer quando perdesse. Já tinha perdido demais. Mas aqueles olhos não me deixaram ir embora. Respirei fundo. Peguei uma vasilha velha, enchi de água, coloquei perto dele. O cachorro bebeu com desespero, a língua seca raspando no alumínio. Depois me olhou de novo, como se esperasse que eu fizesse algo mais. Eu não sei cuidar de bicho machucado, falei em voz alta, mais para mim mesma do que para ele. Não tenho dinheiro para veterinário. Nem sei se você vai aguentar. Ele gemeu baixinho. Não era pedido. Era aceitação. Como se dissesse, eu sei, mas pelo menos não me deixa morrer sozinho. E foi isso que me quebrou. Entrei em casa, peguei uma toalha velha, voltei, com cuidado passei a toalha por baixo dele e o levantei devagar. Era leve demais. Só osso e pelo. Levei para dentro, coloquei num canto da cozinha, em cima de uns panos. Ele não resistiu, apenas fechou os olhos, exausto. Olhei para aquele bicho destruído e senti algo que não sentia havia anos. Medo, medo de me apegar, medo de cuidar, medo de, no fim, perder de novo. Mas também senti outra coisa. Algo pequeno, quase esquecido. Um fio fino de propósito. Como se a vida tivesse colocado aquele cachorro no meu caminho, não por acaso, mas porque eu precisava tanto quanto ele. Passei a tarde tentando limpar os ferimentos dele com água morna e sabão neutro. Ele gemia, mas não mordia. Apenas me olhava, confiando. Dei pedaços pequenos de pão molhado no leite. Ele comeu devagar, com dificuldade. À noite, sentei na cadeira de balanço ao lado dele. O vento batia na janela. Os grilos cantavam lá fora. E pela primeira vez em 4 anos, eu não estava completamente sozinha. Se você aguentar até amanhã, sussurrei, a gente vê o que faz. Ele suspirou fundo e continuou dormindo. E eu fiquei ali, vigiando a respiração fraca daquele bicho velho e quebrado, sentindo que algo dentro de mim, também velho e quebrado, começava a se mexer de novo. A luta pela vida. Acordei com a claridade entrando pela fresta da janela e um medo atravessado no peito. Levantei rápido da rede, ainda tonta de sono, e fui até a cozinha. O cachorro estava no mesmo lugar, mas respirava. Os olhos abriram devagar quando me aproximei, e ele tentou levantar a cabeça. Não conseguiu.
calma, falei baixinho, ajoelhando ao lado dele. Não precisa se esforçar. Preparei mais pão com leite. Dessa vez ele comeu um pouco mais, mas ainda com dificuldade. A pata quebrada estava inchada, roxa. Eu não sabia o que fazer. O veterinário mais próximo ficava a 40 quilômetros na cidade. Não tinha carro, não tinha dinheiro para pagar consulta e não conhecia ninguém que pudesse me levar. Pensei em desistir, deixar a natureza seguir seu curso. Mas toda vez que olhava para ele, via Antônio. Via a mim mesma, via todo mundo que já foi deixado para trás, quebrado, esperando que alguém parasse. Lembrei que seu Geraldo, o vizinho que morava a 3 quilômetros dali, tinha uma moto velha. Talvez ele pudesse me ajudar, ou pelo menos me dar um conselho. Deixei água fresca para o cachorro, tranquei a casa e saí caminhando pela estrada de terra. O sol já queimava forte, mesmo sendo só 8 da manhã. A poeira grudava no suor. As sandálias afundavam na terra solta. Levei quase 1 hora para chegar. Seu Geraldo estava no quintal, consertando uma cerca. Homem de poucos sorrisos, cabelo grisalho, mãos calejadas de trabalho. Viúvo também, como eu. A gente se entendia no silêncio. Dona Neuza, cumprimentou sem parar de trabalhar. Raridade a senhora por aqui. Preciso de ajuda, seu Geraldo. Contei da situação. Ele parou de martelar, olhou para mim com aqueles olhos cansados. Veterinário não vai sair de graça. E esse bicho já tá velho. Talvez seja melhor. Eu sei, cortei. Mas eu não consigo deixar ele morrer assim, não sem tentar. Ele suspirou, coçou a barba por fazer. Tem um rapaz na vila, o Gilmar, filho da dona Creuza. Ele estuda para ser veterinário. Tá de férias agora. Talvez ele dê uma olhada, se a senhora conseguir levar o bicho até lá. Como vou levar? Não tenho carro. Posso emprestar a carroça, mas a senhora vai ter que ir a pé mesmo, puxando. Eu tô com a coluna ruim, não aguento estrada. Tudo bem, eu vou. Ele me ajudou a preparar a carroça velha, colocou uns panos em cima para servir de colchão. Voltei para casa puxando aquela coisa pesada, o sol queimando cada vez mais. Quando cheguei, o cachorro tinha vomitado. Meu coração apertou, limpei tudo, peguei mais toalhas e com muito cuidado o coloquei na carroça. Ele gemeu de dor, mas não resistiu. Apenas me olhou, confiando de novo. A vila ficava a 8 quilômetros. Puxar uma carroça velha, no calor escaldante, pela estrada de terra esburacada, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Parava de vez em quando para descansar, para beber água, para verificar se ele ainda estava vivo. Demorou quase 3 horas. Quando finalmente cheguei na casa de Dona Creuza, as mãos estavam em carne viva, as costas doendo, a cabeça tonta. Gilmar era um rapaz magro, de óculos, não devia ter mais que 25 anos. Quando viu o cachorro, fez uma cara séria. A senhora sabe que ele está muito mal, né? Sei, mas precisa tentar. Ele examinou com cuidado. A pata estava quebrada mesmo. Tinha infecção começando. Desidratação severa. Desnutrição avançada. Vou fazer o que posso, disse. Mas não garanto nada. Ele é velho, tá fraco, pode não aguentar. Eu sei, só tenta. Gilmar limpou os ferimentos direito, aplicou uma injeção de antibiótico, imobilizou a pata com tala improvisada, passou remédios, ensinou como dar, explicou os cuidados. Não cobra nada? Perguntei desconfiada. Minha mãe me ensinou que a gente ajuda quem ajuda bicho. A senhora puxou uma carroça por horas debaixo do sol. Isso vale mais que dinheiro. Voltei para casa já no fim da tarde, com o cachorro medicado dormindo na carroça. As mãos doíam tanto que mal conseguia segurar a corda, mas tinha esperança. Pequena, frágil, mas tinha. Naquela noite, dei o remédio direitinho como Gilmar tinha ensinado. Fiz uma sopa rala, dei de pouquinho em pouquinho. Ele comeu mais, bebeu mais, e pela primeira vez desde que o achei, vi o rabo dele balançar fraquinho. Você é teimoso, falei, sentando no chão ao lado dele. Mas eu também sou.
Ele encostou a cabeça na minha mão. E eu, sem perceber, comecei a chorar. Não era só pelo cachorro, era por tudo. Por Antônio, por mim, por todos os anos de solidão, por ter esquecido o que era cuidar de alguém. Você vai ter um nome, decidi, passando a mão no pelo dele. Vou te chamar de Valente, porque é isso que você é. Valente fechou os olhos, seguro, e eu fiquei ali, segurando a cabeça dele no meu colo, sentindo que tinha feito a escolha certa. A tempestade. Os dias seguintes foram de cuidado constante. Valente melhorava devagar, muito devagar. Comia um pouco mais a cada refeição. Bebia água sozinho. A pata continuava inchada, mas a infecção parecia estar cedendo. Eu dava os remédios nos horários certinhos, trocava os panos onde ele ficava, limpava os ferimentos com cuidado. Pela primeira vez em anos, minha rotina tinha sentido. Acordava pensando nele, trabalhava pensando nele, dormia de olho aberto, atenta a qualquer gemido. Foi no 5º dia que o céu começou a mudar. Acordei com um ar diferente, pesado, abafado. O tipo de clima que anuncia tempestade grande. Olhei pela janela e vi as nuvens escuras se acumulando no horizonte, vindas do norte. O vento tinha mudado de direção, soprando forte, levantando folhas secas e poeira. Vai chover, murmurei preocupada. Chuva no sertão do Piauí era rara, mas quando vinha, vinha com força. E minha casa, velha e remendada, não estava preparada para temporal. Passei a manhã preparando. Fechei as janelas com ripas de madeira. Coloquei baldes embaixo dos lugares onde o telhado vazava. Trouxe lenha para dentro, caso precisasse cozinhar sem poder sair. Enchi todas as vasilhas de água. Valente ficou inquieto o dia todo. Levantava a cabeça, farejava o ar, gemia baixinho. Cachorro sente quando o tempo vai virar. A chuva começou no meio da tarde, grossa, forte, batendo no telhado de zinco como tambor enlouquecido. O vento zunia pelas frestas, fazendo a casa inteira tremer. Os raios rasgavam o céu, seguidos por trovões que faziam o chão vibrar. Acendi a lamparina. A luz elétrica tinha caído logo no começo da tempestade, como sempre acontecia. Sentei no chão ao lado de Valente, passando a mão nele para acalmar. Mas era eu quem precisava de calma. A chuva não parava, caía com fúria, como se quisesse lavar o mundo. Olhei pela fresta da janela e vi a estrada virando rio de lama vermelha. A água começou a entrar por debaixo da porta. Peguei panos velhos, tentei conter. Não adiantou muito. Foi quando ouvi o barulho. Um estrondo alto vindo do quintal. Corri até a janela dos fundos e vi. O galinheiro tinha desabado. As galinhas estavam soltas, molhadas, perdidas no meio da tempestade, correndo de um lado para o outro. Meu coração apertou. Aquelas galinhas eram meu sustento, os ovos que eu vendia na vila, a carne que eu comia quando não tinha mais nada. Perder elas era perder a única fonte de renda que me restava. Mas lá fora era perigoso. O vento arrancava telhas. Os raios caíam perto. A chuva cegava. Olhei para Valente. Ele me olhou de volta, como se entendesse o dilema. Eu preciso ir, falei, mas para mim mesma. Não posso perder elas. Vesti uma capa velha de plástico, calcei as botas de borracha e abri a porta. A chuva me atingiu como um soco, fria, violenta, encharcando em segundos. O vento quase me derrubou. Avancei pelo quintal enlameado, escorregando, tropeçando. As galinhas corriam apavoradas. Consegui pegar 3, levei para a varanda, voltei para pegar mais. A lama chegava nos tornozelos. O raio caiu perto, iluminando tudo, deixando um cheiro de queimado no ar. Peguei mais 2, depois mais uma. Mas a última, a Carijó, a mais velha, tinha se enfiado embaixo dos escombros do galinheiro. Eu precisava tirá-la de lá antes que as tábuas pesadas a esmagassem completamente. Me abaixei, tentei erguer a madeira molhada, pesada demais. Tentei de novo, fazendo força, sentindo as costas protestarem.
A madeira se mexeu um pouco. A galinha cacarejou, assustada, mas não conseguia sair. Vem, vem! Gritei, puxando ela pela asa com cuidado. Foi quando ouvi o estalo. Olhei para cima e vi a árvore velha, a que ficava no canto do quintal balançando perigosamente. O vento tinha afrouxado as raízes encharcadas. Ela ia cair, e ia cair bem em cima de mim. Não deu tempo de pensar. Puxei a galinha com força, me joguei para o lado, rolei na lama. A árvore desabou com um barulho ensurdecedor, bem onde eu estava segundos antes. Galhos quebraram. Terra voou. A chuva continuava implacável. Fiquei deitada na lama, o coração disparado, a respiração presa, segurando a galinha contra o peito, por pouco, por muito pouco. Levantei, tremendo, voltei para dentro da casa, fechei a porta com força, larguei a galinha com as outras na varanda coberta. Tirei a capa encharcada, as botas lamacentas. Olhei para as mãos tremendo. Valente tinha se arrastado até perto da porta, a pata machucada arrastando no chão. Ele me olhava preocupado, o rabo balançando fraco. Tô bem, falei, mais para me convencer do que para ele. Tô bem. Sentei no chão ao lado dele, ainda tremendo. Ele encostou a cabeça no meu joelho. E foi ali, molhada, suja de lama, quase esmagada por uma árvore, que eu entendi. Eu quase morri por causa de uma galinha. Quase deixei Valente sozinho de novo. Quase joguei fora tudo o que a gente tinha construído nesses poucos dias. E para quê? Para salvar bichos que davam ovo? Não, era mais que isso. Era porque eu tinha aprendido, de novo, que a vida vale a pena ser defendida, mesmo com risco. Mesmo com medo, mesmo quando parece que não faz sentido. A tempestade continuou a noite toda. A casa aguentou, tremendo, mas firme. Eu e Valente ficamos acordados, um cuidando do outro, esperando o dia nascer. Quando o sol finalmente apareceu, fraco, por entre as nuvens que se afastavam, olhei pela janela. O quintal era um desastre, a árvore caída, o galinheiro destruído, lama por tudo. Mas as galinhas estavam vivas, Valente estava vivo, e eu também. A gente sobreviveu, falei, passando a mão na cabeça dele. Ele balançou o rabo e pela primeira vez, desde que o achei, latiu. Fraco, rouco, mas um latido. Um latido que dizia, ainda tô aqui. E eu sorri. Depois de 4 anos, eu sorri de verdade. O peso das escolhas. Os dias depois da tempestade foram de reconstrução. O quintal era um campo de batalha, lama seca rachando sob o sol, galhos espalhados, o galinheiro reduzido a um monte de madeira quebrada. Mas eu não estava sozinha no trabalho. Valente, mesmo mancando, me acompanhava. Ficava deitado na sombra, observando cada movimento meu, como se sua presença bastasse para me dar força. E dava. Seu Geraldo apareceu no 3º dia depois da chuva, trazendo pregos e algumas tábuas que sobraram de uma reforma antiga. Não disse muito. Apenas começou a ajudar. A gente trabalhou em silêncio, lado a lado, erguendo um galinheiro novo. Mais simples, mais baixo, mais firme. O cachorro melhorou. Ele comentou, olhando para Valente. Melhorou. É teimoso. Igual a dona. Não respondi, mas senti algo quente no peito. Reconhecimento, talvez. Ou apenas a sensação boa de não estar completamente sozinha no mundo. Levamos 2 dias para terminar. Quando colocamos a última tábua, já era fim de tarde. Seu Geraldo juntou as ferramentas, limpou o suor da testa. Se precisar de algo, é só chamar. Obrigada, seu Geraldo. Ele acenou e foi embora, sumindo pela estrada de terra no mesmo silêncio em que chegou. Naquela noite, sentei na varanda com Valente ao meu lado. Ele tinha melhorado muito. Já conseguia ficar de pé por alguns minutos, apoiando a pata machucada com cuidado. Comia bem, bebia água. O pelo, antes opaco e sujo, começava a brilhar um pouco. E os olhos, aqueles olhos amarelados que me encontraram naquele primeiro dia, agora tinham vida. Você vai ficar bom, falei, coçando atrás da orelha dele.
vai poder correr de novo. Não muito, com essa pata torta, mas vai poder. Ele encostou a cabeça na minha perna, um gesto que tinha virado costume. E foi ali, naquele silêncio bom da noite caindo, que a dúvida chegou. O que eu ia fazer quando ele ficasse totalmente recuperado? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que ele ia ficar comigo. Onde mais ele iria? Mas uma parte de mim, a parte que tinha aprendido a não se apegar, sussurrava: e se alguém aparecer procurando por ele? E se ele tiver dono? E se ele quiser ir embora?